Você ouve Fé em Debate, com o padre Reginaldo Manzotti. Transmissão via satélite para todo o Brasil. Uma conquista do associado Evangelizar é Preciso. Queridos filhos e filhas, nós estamos com Fé em Debate, a presença de Dr. Sivan Mauer. As perguntas nós estamos juntando e vamos fazer com certeza, porém vamos um pouco mais conceitual. Nós estamos falando sobre suicídio. Eu falava um ditado popular que cachorro que late não morde, e o senhor dava importância aos primeiros sinais de alguém que fala sobre suicídio. Essa pessoa que começa a falar sobre suicídio e efetiva o suicídio, ela está na sua faculdade mental normal? O senhor falava de doença, porque uma pessoa que se mata, ela está doente. Muito. E o fato dela estar doente é uma perda da faculdade mental? O que nós sabemos é que a grande maioria dos transtornos do humor, eles fazem alterações cognitivas. Ou seja, o que é isso para o público entender? O processo de pensamento está alterado. Outra coisa é que esses pacientes têm um alto nível de sofrimento. Eles sofrem muito. Tem pacientes que tem um tipo de episódio que a gente chama de episódio misto nos transtornos bipolares, que é uma mistura de sintomas de euforia com depressão, que eles têm níveis de ansiedade tão intensos que eles veem apenas o suicídio como o alívio do sofrimento deles. Então é tentar aliviar o sofrimento e não tirar a vida? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Não é sintoma de fraqueza, doutor Sivan? Não. A medicina, de maneira nenhuma, vê como sinal de fraqueza. Vê como o ponto final da doença. Né? O ponto final da doença. De uma doença que o mais importante que tem que se entender é que ela se pode prevenir muito bem. Como uma pessoa pode perceber os sinais e trabalhar a prevenção? Seja consigo mesmo ou em relação à família? Normalmente a família começa a prestar atenção nas mudanças comportamentais desse paciente. Ou ele está ficando muito triste, mais isolado, não está mais exercendo normalmente os seus atributos profissionais, as questões relacionadas ao prazer, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta de fazer, ele fica mais isolado, ele muda no geral. Ele tem uma mudança no geral. E normalmente quem percebe isso é a família. O senhor falava que existe um remédio que é o lítio. Uhum. O senhor fez um estudo sobre isso. O que o senhor tem a colocar sobre essa questão? Primeiro que existem vários estudos que comprovadamente ligam o lítio a prevenção do suicídio. Ou seja, pacientes que são tratados, pacientes com ideação suicida, ou pacientes que já tentaram se matar, mas não chegaram a conseguir, não morreram, nós sabemos que comparada a duas populações comparadas, com ideações suicidas e a tentativa de suicídio, os que usam lítio têm uma incidência muito menor. Então, a psiquiatria já chegou à conclusão que essa é a única medicação que previne. O senhor falava alguma coisa sobre lítio em pequenas concentrações na água, mas quem pode prescrever isso? É só o médico ou alguém pode ir comprar lítio e começar a se automedicar? Hoje em dia só o médico pode prescrever. Mas dentro do estudo que a gente fez, não só que eu fiz, nos Estados Unidos, no grupo de pesquisa que eu faço parte, nós fizemos uma revisão bibliográfica observando as fontes de água nos Estados Unidos e no Japão. Sim. Que elas são mais enriquecidas de lítio naturalmente naquelas fontes, foi-se visto que lá existe uma incidência menor de suicídio, ou seja, de outras questões relacionadas à impulsividade, menor índice de internamento psiquiátrico e menor índice de roubos, furtos, assassinatos. Mas existe um mito de que o uso do lítio diminui a libido e seria um problema
para um casal, para alguém casado. Como o senhor diz sobre o que o senhor diz sobre A isso? incidência da diminuição de libido do lítio, ela não é tão grande assim. Existem alguns mitos relacionados ao lítio, principalmente porque o lítio nunca teve patente da indústria farmacêutica. Entendi. Nós estamos com o Lúcio na linha. Bom dia, Lúcio. Bom dia, padre. Obrigado por ter esperado. Desculpa tê-lo feito esperar tanto. Você fala de onde, Lúcio? Eu de Limeira. Limeira. Seja bem-vindo, me escuta pela Rádio Magnífica. Qual sua pergunta, Lúcio? Não, antes eu queria te perguntar uma coisa, padre. O senhor vai vir para Limeira algum dia? Filho, aí não depende de mim, depende muito da diocese, no caso de Dom Wilson, depende muito da organização, porque eu só vou no lugar em profunda comunhão com a diocese. Mas sempre um prazer falar com Limeira e sempre estou por perto, seja em Valinhos. Inclusive, recentemente, daqui a mês que vem estarei lá. Mas obrigado pelo convite antecipado. Pois não, Lúcio? Então, padre, eu gostaria de perguntar para o doutor assim... Por favor, um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo direito. Eu gostaria de perguntar se só a consulta com um psiquiatra, uma pessoa que tem depressão, isso já resolve, ou um acompanhamento com um psicólogo também é importante? Obrigado, Lúcio. Eu escutei a pergunta e só vou tirar porque o ruído está grande. Doutor, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Por favor. Lúcio, primeira coisa, o psicólogo é muito importante, mas quem vai fazer o diagnóstico é o médico. É um médico psiquiatra. Ele foi treinado para fazer diagnóstico como qualquer outro médico. Então, assim, em primeiro lugar, deve-se procurar um médico psiquiatra. Doutor, eu insisto em retomar essa pergunta do Lúcio. A distinção entre psiquiatra e psicólogo, eu vejo muita confusão aqui nas partilhas. A pessoa, eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo, eu fui, não gostei, comecei a passar 3, 4, 5, 6, 7. O que o senhor diz? Primeiro, procurar um psiquiatra. Qual a diferença de um psiquiatra e um psicólogo? O psiquiatra fez o curso de medicina. Fez 6 anos de medicina, depois foi fazer residência, que são mais 3. E então a grande diferença é que o psiquiatra é um médico. E o psicólogo fez psicologia e ele atua na questão da paramedicina, né? Ele é um suporte, né? Por exemplo, alguns pacientes com transtorno bipolar são medicados pelo médico e eles são tratados do ponto de vista psicoterápico pelos psicólogos, né? Mas é muito importante entender que quem foi treinado para fazer diagnósticos psiquiátricos é um médico psiquiatra. Estou vendo aqui um Brasil-Argentina, mas tudo bem. A Maria de Siqueira Campos, o que leva uma criança de 5 anos a querer tirar a própria vida? É a pergunta da Maria. 5 anos, é possível uma criança de 5 anos querer se matar? Sim, ela está doente. A doença, ela não tem idade para início. Então, assim, ela provavelmente está muito doente, provavelmente essa doença já apareceu em algum outro membro da família e isso precisa ser levado em conta. Ou seja, procurar um médico psiquiatra, de preferência um médico psiquiatra especialista em criança e adolescentes. Doutor, bom, eu vou atender a Gorete, mas fica uma pergunta no ar. A pergunta é, alguém que tem um histórico de suicidas na família pode herdar, ter comportamental ou genética sobre isso? Mas, Gorete, bom dia. Bom dia, pai. Você fala de onde, minha querida? Eu falo de Fortaleza. Seja bem-vinda, meu abraço a Fortaleza. Está me escutando pela rádio? Dom Bosco. Dom Bosco. Meu abraço à Rádio Dom Bosco, ao Padre Gilberto, família salesiana. Pois não, Gorete, é que está vindo intervalo, eu não quero que sim, você fique tanto... bem rapidinho, é só a questão. Ele já explicou que a respeito do suicídio, né? Mas eu gostaria de saber se a pessoa que tem, por exemplo, que tenha apresentado umas poucas vezes vontade de suicídio, pode ser enquadrado como no quadro de esquizofrênico? Se esquizofrênico tem que ter todas aquelas manifestações?
Gorete. Ou basta ter uma para ser considerado esquizofrênico? Gorete, vamos fazer assim. Como a sua pergunta eu entendo a sua angústia até ao fazer a pergunta, espere no ar, você reformula a sua pergunta, eu volto já. Você está ouvindo via satélite para todo o Brasil. Fé em Debate, uma catequese permanente.